Olá, alunos, olá, alunas, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de redação. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos estudar o texto dissertativo, ok? Esta aula é a quarta aula, tá certo? Da disciplina de redação e nós vamos continuar, né, a estudar as tipologias textuais, ok? E hoje o texto dissertativo. Então, vamos lá. O que é o texto dissertativo, gente? É aquele texto que busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Geralmente, os textos dissertativos argumentativos, além de serem opinativos, buscam persuadir o leitor. Persuadir o leitor, gente, é fazer com que o leitor, ou seja, né, a pessoa que está lendo o meu texto, é fazer com que a pessoa que está lendo o meu texto acredite naquilo que eu estou falando. Então, eu vou utilizar estratégias, né, para fazer com que o meu leitor ele acredite em tudo que eu estou falando. Então, isso é persuadir o leitor, tá certo? Então, o texto dissertativo, ele vai o quê? Desenvolver um tema, né? Então, eu posso pedir para você escrever sobre a poluição no planeta, né? Sobre a violência contra a mulher, sobre diversos temas, diversos assuntos. Então, eu dou um tema para vocês e vocês dissertam sobre esse tema, ok? Vocês vão já ver que existem dois tipos de texto dissertativo, tá certo? Mas, assim, para vocês conseguirem entender, a dissertação é isso. Você vai falar sobre algo, tá certo? A estrutura dos textos dissertativos é dividida em três partes fundamentais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Na introdução, o que é que você tem que fazer, né? A introdução é uma pequena parte do texto que apresenta a ideia, o tema ou o assunto principal que será dissertado. Então, no texto dissertativo, né, ele tem basicamente, normalmente, 3, 4, 5 parágrafos, certo? E no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo a gente chama de introdução. Então, na introdução, você vai apresentar o tema, né? Você vai dizer para o seu leitor sobre aquilo que você vai escrever. O desenvolvimento, gente, é a maior parte do texto, tá certo? É aquela parte do texto em que você vai apresentar os argumentos contra e a favor sobre o tema. Então, o parágrafo de desenvolvimento, normalmente você vai encontrar, na verdade, mais de um parágrafo de desenvolvimento, certo? Você pode encontrar um parágrafo de desenvolvimento? Pode, tá certo? Mas normalmente a gente encontra 2, 3 parágrafos de desenvolvimento, porque é a parte maior do texto, tá certo? E o último parágrafo é o parágrafo de conclusão, tá bom? Nessa parte, né, você sugere uma ideia nova, né, que pode ser uma solução sobre o problema exposto. Acredito que alguns de vocês vão fazer Enem, né, quando terminar o supletivo. Então, é essa estrutura que vocês devem seguir na redação do Enem, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão, ó. Tá bom? Os tipos de textos dissertativos. Os textos dissertativos, eles são classificados de duas maneiras, o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Inclusive, gente, na redação do Enem, né, a tipologia textual exigida pelo Enem é essa daqui, ó, a dissertativa argumentativa. Ok? Vocês vão já ver um exemplo de como funciona isso. Mas vamos ver primeiro aqui o que é o texto dissertativo expositivo. É aquele texto que foca na exposição de alguma ideia, fato, tema ou assunto. Nesse caso, não há intenção de persuadir o leitor. Então, no texto dissertativo expositivo, né, você vai falar, né, sobre um tema, enfim. Mas você não vai, a sua intenção não é de persuadir o leitor. Então, você não quer que o leitor acredite naquilo que você está falando. Você só vai expor ali informações acerca daquele tema, ok? Já no texto dissertativo argumentativo,
como é esse texto, né? A persuasão é o principal ponto dessa categoria de textos dissertativos. Assim, o uso de argumentações e contra-argumentações são fundamentais. Então, aqui no texto dissertativo argumentativo, você já vai persuadir o seu leitor, né? Você vai utilizar argumentos a fim de que o seu leitor ele acredite naquilo que você esteja falando, ok? Então, é essa tipologia aqui que a redação do Enem exige, que você tem que fazer lá no dia da sua prova. É um texto dissertativo argumentativo, ok? Você vai falar sobre o tema, né? E você vai pensar você vai ter que utilizar argumentos, né? Para fazer com que o seu leitor ele acredite naquilo que você está dizendo, ok? Aí aqui eu trouxe um exemplo de texto dissertativo expositivo. Vejamos aqui, ó. Esse texto ele tem 4 parágrafos, tá certo? Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, a ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025. Olha aí, tá bem pertinho, viu, gente? De forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Olha, é muita gente. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Gente, então aqui a gente tem um texto dissertativo expositivo. A gente não encontra nesse texto a intenção do autor aqui não é persuadir o seu leitor, mas sim expor informações acerca de um tema. Percebam que nesse texto ele só joga informações. Ele vai falar aqui dos relatórios da ONU, né? Aí aqui, ó, ele vai colocar alguns dados, né? Quando ele diz, né, que segundo as estatísticas, né, a partir de 2025 a gente pode passar por uma enorme crise mundial de falta de água, né? E isso vai atingir 3 bilhões de pessoas. Então aqui ele está jogando informação. Não tem a opinião dele aqui sobre o tema, ele apenas expôs uma informação. Nesse outro parágrafo, a mesma coisa, né? Ele vai falar que os problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, né? Isso já atinge 20 países no mundo. Então, vejam que aqui ele está jogando informação, tá bom? Não tem a opinião do autor sobre esse tema. Ele poderia falar que a opinião dele sobre o problema da falta de água, né? Da escassez de água. Mas ele não, ele só expõe aqui alguns dados, algumas informações. Ok? Então, esse é um exemplo de texto dissertativo expositivo. Ele só expôs aqui as informações. Agora, vejam um exemplo de texto dissertativo argumentativo. Esse texto já tem 5 parágrafos, né? Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Então, vejam que nesse primeiro parágrafo a pessoa apresenta o tema. A gente já consegue perceber sobre o que se trata esse texto. Preservação do meio ambiente. Ok? Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. Aqui a gente já consegue perceber uma certa exposição do autor, né? Segundo o autor desse texto, a gente não sabe quem foi que escreveu, né? Ele está dizendo que a maioria dos problemas que a gente enfrenta na atualidade, principalmente nas grandes cidades, né? No meio urbano, esses problemas eles são gerados pela ação do homem. Então, aqui a gente já consegue perceber a opinião do autor. Ele está dizendo que o homem é que prejudica a natureza. Ok?
De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. Aí aqui ele vai dizer, ó, ele vai citar alguns exemplos, né, de como esses problemas eles ocorrem no dia a dia, né? Ele vai dizer que esses problemas, na verdade, eles ocorrem devido às grandes construções, né? Sei lá, construções de prédios, né? De shoppings, enfim. Isso por conta da urbanização desenfreada, né? Também ocorre quando a gente joga lixo nas ruas. Então, ele está dando a opinião dele sobre o tema, né? Ele está dizendo que o planeta está como está hoje, né? Por conta disso. As pessoas jogam lixo nas ruas, há uma grande necessidade de urbanizar as cidades, né? Por isso que há muitas construções, ok? Então, aqui é a opinião dele. Ele poderia utilizar outros argumentos aqui, mas segundo esse autor, né, esse problema, né, da não preservação do meio ambiente ocorre quando a pessoa joga lixo na rua, né, ocorre quando o homem ele constrói muitas coisas, tá certo? A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação das indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Então, aqui, né, ele reforça a ideia que ele tinha dito antes, né, dessa urbanização desenfreada, né, da atuação das indústrias, né, as próprias indústrias, gente, a indústria, né, de sapato, de roupa, de móveis, enfim, essas indústrias, elas produzem muito lixo, né, e é isso que o autor está dizendo aqui. Mas ele também diz, né, que há formas, né, da gente produzir menos lixo, né, da gente reverter essa situação. Aí aqui no último parágrafo ele vai dizer o que é que pode ser feito. Vejamos aqui, ó. Portanto, um conselho deveras importante. Ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefonema nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Então, ele vai dizer aqui, ó, uma forma simples, né, da gente não ver tantos lixos na rua, é você o quê? Usou um papelzinho de bombom, um papel de telefonema, não jogue na rua, né? Coloque no bolso, coloque na mochila, tá certo? Então, vejam que aqui é a opinião do autor sobre o tema. Vocês conseguem perceber aqui as impressões do autor nesse texto? Então, esse texto ele já é um texto dissertativo argumentativo, porque ele expõe o problema, mas ele coloca a opinião dele aqui sobre o problema. E ele tenta persuadir o leitor mesmo, né? Ele vai dizer, olha, há um problema, né? As pessoas jogam lixo na rua, as pessoas não cuidam do planeta, mas a gente pode fazer pequenos gestos, né, para mudar essa situação. Então, ele está dizendo que, olha, você, leitor, você não jogue lixo na rua, né? Guarde o seu papelzinho de bombom, né? Aí, seja consciente, né? Preserve o planeta. Entenderam, gente? Aí aqui eu coloquei algumas dicas, né, para uma boa redação dissertativa. Ó, escreva sem erros ortográficos e não use gírias. Gente, ortografia, né? Eu sei que tem gente que tem dificuldade na escrita, mas eu já falei para vocês lá na aula 1, né, de redação. A gente não nasce com esse dom da escrita. A escrita, ela não é um dom, ela é um processo. Você só aprende a escrever se você pratica. Se você não pratica, você não vai aprender. Então, quem tem dificuldade tem que escrever. Todos os dias escreve um pouquinho, gente. Lá na aula 1, quem não assistiu, vai lá e assiste. Eu dou algumas dicas de o que você vai escrever sobre o quê. Você pode escrever sobre qualquer coisa, algo que você goste, que você tenha prazer de escrever, ok? Quanto mais você escreve, melhor. Aí depois você pode entregar esse texto, né,
para alguém da sua família, para corrigir esse texto, né? O seu filho, seu esposo, sua esposa, pode mandar para mim esse texto que eu leio, tá certo? Então, tem que treinar. E nesse tipo de texto, né, no texto dissertativo, você não pode usar gírias, porque é uma tipologia utilizada muito em textos mais formais, tá certo, gente? Então, evite usar gírias, a não ser que o tema esteja relacionado a isso, né? Redige um texto coeso e coerente, né? Então, sem muitas enrolações, né? Seja direto ao ponto. A estrutura deve ser introdução, desenvolvimento e conclusão, que eu já falei para vocês, né? Não fuja do tema. Gente, essa dica ela é muito importante. Tem gente que começa a falar de uma coisa e no meio do texto fala de outra coisa e lá na conclusão propõe uma outra coisa. Então, muito cuidado. Não fujam do tema. Se o tema é sobre preservação do meio ambiente, você tem que falar no seu texto todo sobre isso. Ok? Mostre conhecimento, citando autores e suas ideias, filmes, acontecimentos históricos, entre outros. Então, nesse tipo de texto, você pode colocar informações, né? Sei lá, pode citar um filme, um livro, né? Um autor que falou sobre aquele tema, tá certo? É até importante que você utilize essas estratégias para dar credibilidade ao seu texto. E leia, né, gente? Porque ler é fundamental para escrever bem. Eu já falei isso para vocês. Além do que aumenta o repertório sociocultural das pessoas. Então, tem que ler, gente. Leia todos os dias, né? Que a evolução ela vai acontecer, ok? Gente, então é isso, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula, mas qualquer dúvida, se algo não ficou muito claro, me procurem, tá certo? Falem comigo no WhatsApp que eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Tenham uma excelente noite, bons estudos, tchau, tchau.